Hoje teremos o que vocês mais pedem, análise de caso. Mas antes de começarmos esse caso, já começa dando o teu like, porque isso faz com que o YouTube recomende os nossos vídeos e a nossa comunidade só cresça. Antes de partirmos para o caso em si, preciso fazer algumas considerações para vocês. Os vídeos aqui, eles não são compilações de fatos sequenciais exatamente, propriamente dito. Aqui não é uma série jornalística, eu sou uma perita criminal, é a minha visão pericial. Em alguns casos, uma visão mais propriamente minha, porque o perito, dependendo do perito, a visão ela muda sim, se chega ao mesmo denominador comum por caminhos diferentes. Nesse caso aqui, como foi um caso amplamente divulgado e muito bem feito, eu vou fazer o quê? Vou trazê-lo para explicar para vocês o que aconteceu, como a perícia foi realizada e alguns elementos bem interessantes nesse caso. Um caso que chocou o país, Isabela Nardoni. E foi para a perícia brasileira um ponto marcante, porque ali todo o país parou para entender o que aconteceu. E foi um crime silencioso, foi um crime sem testemunhas. O que isso significa para nós peritos? A prova, os vestígios deixados que poderiam ser ou não transformados em provas. Então, o trabalho pericial ele foi crucial para a determinação da autoria do crime. Claro que ainda estamos longe do que é o ideal, mas o caso Nardoni, ele foi um passo importantíssimo para que alguns procedimentos operacionais eles fossem considerados padrões e aceitos até mesmo pelo próprio sistema de segurança pública do Brasil. Mas essa discussão a gente deixa para depois. Então, Isabela Nardoni, ela tinha 5 anos de idade e foi jogada de uma altura de um 6º andar de um prédio em São Paulo, o prédio London. 10 anos se passaram. E essa imagem ainda incomoda. 29 de março de 2008, edifício London, bairro Santana, zona norte de São Paulo. O corpo da menina é encontrado pelo porteiro do prédio, caído no gramado. Isabela Nardoni morreu aos 5 anos, a caminho do hospital. Naquela noite, eles estavam com Isabela e os outros 2 filhos, que na época eram pequenos. A princípio, nós temos a versão do pai e da madrasta, né? Todos vocês conhecem a história, não preciso contar aqui. Os pais eram separados, o pai já tinha se casado novamente e tinham 2 filhos e com os quais a Isabela Nardoni passava alguns finais de semana. E no dia 29 de março de 2008, o fato aconteceu. A versão do pai e da madrasta, isso aqui é importantíssimo, que essa primeira versão é a que a polícia leva em consideração. Corpo investigativo que primeiro chega, que não é a perícia, é a autoridade policial, junto com os outros agentes da investigação. No caso, os investigadores, né? E a polícia militar. Então, quando chegaram ao local, se faz a oitiva, né? A escuta dos relatos. E o relato do pai e da madrasta, né, foi que estavam com várias sacolas, as crianças dentro do carro. O pai levou para o apartamento a Isabela no colo, voltou para ajudar a Ana, que ficou dentro do carro com as crianças, a subir com as crianças e as sacolas que estavam dentro do carro. E quando voltaram, a porta estava aberta. A princípio, disse arrombado. Depois voltou atrás, mas isso aí a gente conversa mais lá na frente. Então o pai deu a versão que havia levado a Isabela para dentro do apartamento e deixado no quarto dos 2 filhos. E voltaram para o carro para ajudar a Ana com os 2 outros filhos e mais sacolas. Quando voltou para o apartamento, a porta estava aberta. Chegando ao quarto, a rede de proteção rasgada e a criança não estava mais lá. Quando ele olhou, a criança estava jogada no gramado. Então, diante desse fato,
o que acontece? A autoridade policial resguarda o local. A princípio aí, vamos resguardar só o apartamento, que é o que a gente chama de local imediato, onde o fato acontecer, exatamente ali no quarto das crianças, mas aí se considera o apartamento como um todo. Para nós, peritos, essa visão ela vai além, não somente do local imediato, mas do local mediato, onde há qualquer vestígio, qualquer elemento que interligue com o fato criminoso. Os policiais, quando chegaram no apartamento, já começam o olhar investigativo, o olhar policial. Então, perceberam já que a casa, o apartamento, já tinha um desalinho fora do comum, mas não um desalinho de arrombamento, de busca de pertences e tudo mais, o que foi visto também pelos peritos quando chegaram ao local. Os primeiros a serem ouvidos certamente foram o porteiro, que ouviu o barulho do corpo da Isabela ao chão, que por isso ligou para o morador do primeiro andar, que este acionou o socorro. E aí chamou a polícia e os primeiros socorros. A perícia, quando chega ao local, se tem uma informação de que houve um arrombamento, a primeira coisa que se faz, onde foi arrombado? Vamos lá ver a porta. Não havia sinal de arrombamento. Então aí já começa a colocar alguns pontos, mas que a princípio pode pensar assim, pode ter sido alguém conhecido, né? Quando se entra no local, não se vê sinais de luta corporal, não se vê sinais de desalinho de quem faz a procura de objetos de valor. Isso quem olha com mais minuciosidade é o perito. A autoridade policial e os primeiros a chegar realmente, que são os PMs, eles não podem entrar no local de crime. O percurso feito até a vítima, caso esteja no local, deve ser o menor possível para não prejudicar a análise do local pelo perito. Baseado já nas experiências, né, que os peritos de local, que fizeram o local, né, no caso, já possuem, algumas análises já começam a ser feitas com o uso de equipamentos, de reagentes, e daí começa-se a desenvolver a história realmente. Então, foi fechado todo o apartamento, foi feita análise do prédio, das escadas, do elevador, das garagens, até chegar ao carro. Porque todos os sinais que fossem coletados, identificados ali, qualquer vestígio, poderia ser um pedaço da história contada. E foi isso que aconteceu. Quando vocês buscam na internet, tá lá a reconstituição. E a reconstituição ela foi feita baseada em todos esses elementos que foram coletados, encontrados pelos peritos. Que elementos foram utilizados? Primeiro, GPS, que naquele dia tinha sido colocado no carro. GPS ali ele foi importantíssimo porque ele deu o horário que foi desligado, o horário que chegou ali na vaga da garagem. Então ali começa um ponto inicial. Então a gente tem um ponto inicial e um ponto final, que seria o quê? A ligação do primeiro morador, que foi muito próximo do ponto de impacto do corpo de Isabela ao chão. Então ali deve ter tido uma diferença de menos de 1 minuto, talvez. Aquele intervalo de tempo ele já é utilizado para contestar ou não a versão dada pelo Alexandre e pela Ana Jatobá. Assim também como é utilizado para corroborar ou não a tese levantada pela perícia. Essa informação ela é importantíssima. Outro ponto crucial, as manchas de sangue. Agora, como foi visto manchas de sangue? Não foram vistas a princípio, não na sua totalidade. Os peritos, quando adentraram, eles perceberam que ali havia sido limpado superficialmente. Havia resquício, ali foi limpado. E há como provar, com as tecnologias existentes, se foi ou não limpado. Com o quê? Com reação química. Se usa um reagente químico, tá conhecido por vocês já, luminol, blue star, que reage com a superfície e emite uma luminescência. E ali diz se há ou não resquícios de sangue. E havia. Com
a utilização disso foi-se identificando os pontos das manchas de sangue, diâmetro, se era perpendicular ou não, o diâmetro dá a altura mais ou menos que caiu. Então isso mostra se a criança estava em pé ou no braço, a altura mais ou menos de quem carregava, a distância de uma mancha para outra, diz a passada, se era uma pessoa de uma estatura baixa, mediana, dá mais ou menos isso, tá? Uma pessoa adulta. A compleição. Se encontrou já no apartamento um rastro de manchas. Corredor, na porta de entrada, a partir da porta de entrada, no corredor para o quarto dos meninos, na cama dos meninos, além de que lá também tinha manchas de sangue palmar, tinha uma palma, né, com marcado de sangue, e antes da porta de entrada. Então, olha só, se eu tenho todo o rastro dentro do apartamento, aí a pergunta que se faz, será que eu tenho rastro de sangue fora? Aí o perito ele vai olhar para fora, o local imediato. Então o que faz? O caminho inverso. Faz a análise do elevador, das escadas, pode ser que tenha subido pelas escadas, caminho para a garagem e dentro do carro. E observa-se o quê? Que no elevador não há, nas escadas não há, no caminho do carro para o elevador, na garagem, não há. Mas dentro do carro havia manchas de sangue. Onde? Em todo o carro? Não, somente tinha manchas de sangue. Na cadeirinha da Isabela Nardoni, no banco do passageiro, no banco do motorista, na face traseira, né, do banco do motorista. Então as peças elas vão se encaixando. Existe toda uma análise também do corpo da Isabela Nardoni. Tanto a perinecrópsia, que é feita no local, pelo perito de local, quanto uma análise feita pelo médico legista, necrópsia. E só o médico legista pode fazer, que é a abertura do corpo, ver as lesões internas e tudo mais. Mas só com a análise da perinecrópsia, verifica-se o quê? Uma lesão contusa na testa da criança, na região esquerda, mais para a esquerda, tá? Então é compatível com a mancha de sangue na cadeirinha, é compatível com a mancha de sangue na parte traseira do banco do motorista. Foi feito ali o DNA, tá? Do sangue no carro e no sangue encontrado no apartamento. A análise de sequência de DNA que foi encontrado no carro não deu 100% não deu a sequência com exatidão para Isabela Nardoni, mas deu para alguém, um membro da família. Pela sequência de fatos, acredita-se que realmente tenha sido da Isabela Nardoni. Agora, o sangue encontrado em todo o apartamento, as sequências de DNA, o exame de DNA, confirmou como sendo da Isabela Nardoni. Agora, por que há esse gap, essa ausência de manchas da saída do carro à entrada do apartamento? Aí vem mais uma vez a análise do local de crime. Os peritos, ao analisarem o apartamento, verificaram o quê? Que havia uma fralda em um processo inicial de lavagem, estava de molho. Porque só uma fralda e tinha várias outras fraldas sujas. Claro que se retirou aquela fralda para análise. E a análise deu o quê? Manchas de sangue. Pôde-se coletar o sangue dali e levar para análise de DNA. E deu de quem? Isabela Nardoni. Opa, então aquela fralda é compatível a quê? A ter sido usado para estancar o ferimento da Isabela Nardoni no percurso do carro ao apartamento. Então são elementos que vão contando uma história, tá? Que vão corroborando ou não para uma história. Dentre as manchas de sangue na parte de entrada do apartamento, uma mancha encontrada particularmente chama atenção, porque estava em maior concentração aquela mancha de sangue. E depois da análise da necrópsia, pode-se concluir o quê? Corrobora com o que foi encontrado na necrópsia. O que foi encontrado na necrópsia? Que a Isabela Nardoni tivera lesões que certamente teriam sido produzidas antes da queda. Não eram compatíveis com a queda, mas sim anteriormente à queda. Então acredita-se que ela tenha sido arremessada com força contra
uma superfície rígida, no caso chão, e tenha causado lesões na bacia, na vulva e no punho direito. Então é bem compatível com o quê? Com o fato de você se apoiar, tá? O punho direito. Então essas lesões, elas, segundo o laudo da necrópsia, essas lesões elas foram mais incisivas, inclusive, para a morte da Isabella Nardoni. Além dessas lesões, a necrópsia encontrou sinais de esganadura no corpo da Isabella Nardoni. Que sinais seriam esses? Além da marca realmente, né, aqui na nuca de dedos, ela tinha a protusão da língua, né? Então, que é típico da esganadura, os dedinhos roxos também. Com certeza isso tinha sido feito antes dela ter sido jogada do apartamento. E aqui, mais uma vez, as manchas de sangue encontradas ajudam nessa tese. Nas vestes da Isabella, na bermudinha dela, tinha manchas de sangue e vômito na blusa, né? Desse ponto para o quarto dos meninos, as manchas de sangue, elas são realmente, assim, as preponderantes para essa história. Então, ali conta mais uma parte da história. Isabella Nardoni sendo carregada daquele ponto até o quarto. Quando chega ao quarto, não se encontra apenas manchas de sangue. Quando se faz a análise do lençol, se encontra marcas de solado, tá, do chinelo, que é compatível ao do Alexandre, manchas de sangue da própria Isabella Nardoni, e aqui vem de onde ela foi jogada, do quarto dos meninos. A tela tinha sido encontrada o quê? Seccionada. Com o quê? Como que a perícia identificou o instrumento ou os instrumentos utilizados? Porque foram a partir das marcas encontradas na secção. Então foram encontrados 2 tipos de marcas. Um compatível com uma faca, né? Que existia essa faca na casa, no apartamento. E outra marca de secção compatível com uma tesoura multiuso que eles possuíam, que foi o trabalho final. O mais utilizado foi a tesoura multiuso, tá? Mas quem teria jogado? Porque só encontrar o solado, a marca do solado do Alexandre, não significa que ele tenha jogado. Entretanto, o trabalho da perícia chegou a outro elemento. A camisa utilizada pelo Alexandre Nardoni possuía marcas e resquícios daquela tela de proteção. Então outro elemento, junto com o anterior, colocam o Alexandre Nardoni na cena, sim. E tem mais um fato importante aí. A forma como ela foi jogada. Não foi empurrada de qualquer forma. Ela foi jogada delicadamente, tá? Há um rastro das mãozinhas dela na fachada do prédio. Então ela foi jogada próxima da fachada mesmo, junto à fachada. Então não foi assim aquele empurrão, aquela coisa feita por quem não a conhece ou que não tem uma ligação com ela, né? Então mostra que a pessoa que jogou, de alguma forma, teve algum cuidado ali no arremesso dela, né? Todos esses vestígios levantados pela equipe de perícia, processados, analisados, se mostraram provas robustas da tese defendida pelos peritos, tá? De um lado nós temos todo o trabalho de uma equipe de perícia fazendo o levantamento de vestígios, o processamento desses vestígios, as análises desses vestígios. Do outro lado, nós temos uma equipe de investigação fazendo análise de padrão de comportamento, fazendo oitivas, interrogatórios. O casal, a cada momento, mudava uma versão, levantavam inúmeros suspeitos e a equipe investigativa atrás desses suspeitos. E nenhuma dessas versões se encaixava com o que a perícia estava levantando. E aí fora, claro, todo o padrão de comportamento, né, que foi tão amplamente divulgado na mídia. O casal não fez nenhuma ligação para pedir socorro, quem fez foi o vizinho. Então a primeira ligação feita foi a Ana, que fez para o pai. Ela foi questionada em relação a isso.
Os vizinhos contaram que eram constantes as brigas entre eles. A casa demonstrava uma falta de harmonia na sua arrumação, mas o que foi encontrado ali foi além. Em momento algum eles perguntavam pelo andar da investigação, né, em relação a Isabela, nada. Era só o ladrão, era só o ladrão. Então esses pontos os investigadores já ficam atentos, né? Então se junta com todos os elementos fortemente levantados, processados e analisados pelos peritos, tudo isso minuciosamente relatado em um laudo, em laudos no caso, né? E entregue à promotoria. E aí fez-se o julgamento, levando-se à condenação do casal Ana Jatobá e Alexandre Nardoni. Pelo crime, a justiça condenou o pai e a madrasta de Isabela. Alexandre Nardoni cumpre 31 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado. Ana Carolina Jatobá está em regime semiaberto. Foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Espero que vocês tenham gostado dessa visão pericial. Existem excelentes canais aqui no YouTube que vão te trazer riqueza de detalhes. Aqui é a visão pericial e é a minha visão pericial. Um beijo da Gigi Barreto e até o próximo.